Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei o que vos serviu, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a almeida de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, neste 14º domingo do tempo comum, a palavra de Deus, modo especial no Evangelho, aponta a nossa reflexão sobre a missão. Todos nós somos missionários por causa do batismo que recebemos. E a nossa missão se une à missão do próprio Jesus, que antes mesmo de iniciar a missão da igreja, pois a missão da igreja se inicia propriamente com Pentecostes, quando, recebendo o Espírito Santo, os apóstolos e os discípulos e discípulas de Jesus começam a pregar o Evangelho e a difundir para todas as cidades, o que São Paulo faz de forma muito própria, a missão da igreja. Mas, antes mesmo da vinda do Espírito Santo, Jesus, como que fazendo um ensaio da missão, envia
estivermos face a face com Deus, realiza para toda a humanidade o reino de Deus. Este reino que significa, em primeiro lugar, uma experiência de paz. Jesus pede que os discípulos desejem a paz. Ele mesmo o fez no dia da ressurreição, como nós encontramos no Evangelho de São João. Ele, ao aparecer para os seus apóstolos, disse: a paz esteja convosco. Esta saudação da paz, esse desejar a paz, é a primeira marca do reino de Deus. No reino de Deus, nós vivemos em paz com Deus e somos chamados a viver em paz com os irmãos e irmãs, com todas as pessoas. Mas uma segunda característica do reino de Deus é a libertação. Jesus confirma aquilo que os discípulos experimentaram. Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. E Jesus responde: eu vi Satanás cair do céu. Isto é, no reino de Deus, o mal, o demônio, aquele que separa as pessoas, aquele que confunde a fé, não tem mais vez. Pela própria experiência de fé, nós todos somos homens e mulheres distantes do demônio, porque no reino de Deus já aconteceu a vitória sobre o demônio realizada pela cruz de Cristo. Mas uma terceira característica do reino, e esta nós ainda estamos esperando que se realize plenamente, é aquilo que Jesus diz no final do Evangelho: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Isto é, quando nós entramos no reino de Deus, e de fato todos nós que estamos pelo batismo, já fazemos parte do reino de Deus, mas esta participação no reino, ou esta vida no reino de Deus, não é uma realidade que se confunde com as experiências aqui. Nós sempre estamos na expectativa do reino glorioso de Cristo, e é justamente esta realidade que já está acontecendo. Os nossos nomes já estão escritos no céu. Isto é, pelo batismo, nós entramos no reino que começa aqui, mas que continua pela eternidade. Ora, tudo isso São Paulo entendeu muito bem quando afirma que ele estava crucificado para o mundo, porque ele encontrou em Cristo uma nova criação. O que vale agora é esta criação nova realizada por Cristo através da sua paixão, morte e ressurreição. Esta vida do reino, ou esta vida da graça que nós somos chamados a participar, a nossa experiência da igreja, a nossa experiência de fé, que, como nos recorda o Papa Francisco, é uma experiência iluminadora, ou seja, a fé é uma luz para a nossa vida, nos leva à experiência que já no Antigo Testamento Deus manifestava como promessa ao profeta Isaías. Que imagem belíssima e tão cheia de ternura esta que Deus dá de si para o profeta Isaías. Uma imagem que todos nós precisamos
aqui, como vimos no versículo 13 do capítulo 66, Deus diz para Isaías, como uma mãe que acaricia o filho, assim eu os consolarei. A promessa de Deus se cumpre para nós com Jesus Cristo. Ele manifesta esta ternura de Deus para nós. Ele traz na sua vida a possibilidade de experimentarmos o amor de Deus, um amor firme, um amor que não tem limites, um amor que estará sempre presente na nossa vida, na nossa história. Ora, isto tudo faz parte da pregação do reino. Ninguém pode, se é cristão, pregar o nome de Deus e usar, por causa deste nome, de violência ou de incutir medo nas pessoas. Pelo contrário, a pregação sobre Deus, a pregação do Evangelho, deve trazer para nós a alegria de termos um Deus bem presente na nossa vida, na nossa história, um Deus amoroso, bondoso e misericordioso. E nós todos, como batizados e batizadas, somos chamados a anunciar este Deus para tantas pessoas que ou vivem distantes da fé ou perderam a sua esperança. É a nossa missão, a mesma missão de 72 discípulos, a mesma missão de Jesus Cristo, que Ele nos faz todos participar. Procuremos, portanto, viver esta experiência, uma experiência de luz. A luz da fé ilumina nossos passos, ilumina a nossa vida, dá um sentido à nossa vida, um sentido positivo, um sentido otimista, um sentido que nos dá esperança de que nós todos somos assumidos por Deus e Ele nos leva para um caminho de felicidade, um caminho de paz. Todos de pé.